pessoal. A segunda apresentação dessa semana, primeiro, por que tem duas apresentações, né? Dois materiais. É porque são materiais que a gente já trabalhou na época do presencial, então a gente está só revisando mesmo. Então eu acredito que quando vocês lerem o material, vocês vão lembrar de algumas coisas e o entendimento vai ficar mais tranquilo. Por isso que eu coloquei dois materiais. Bom, mas o que ele fala? Ele fala sobre o que é gerenciamento de projetos. Não que a gente vai entrar em detalhes nisso, gerenciamento de projetos tem conteúdo para uma disciplina inteira. Inclusive, tem uma disciplina do professor Denis em que ele vai comentar algumas coisas sobre isso. Bom, aqui a gente faz só uma introdução porque a gente precisa dessa ideia inicial na nossa disciplina. Para a gente chegar ao conceito de gerenciamento de projeto, a gente parte inicialmente do conceito de ciclo de vida do projeto. Lá no material tem algumas ilustrações, mas todo projeto ele parte de uma ideia, né, que provém de uma necessidade de melhoria de alguma coisa, de um problema a ser resolvido, de alguma situação que precisa de alguma intervenção. A partir disso, a gente define objetivos e sobre esses objetivos a gente define tarefas a serem realizadas. Depois, então, que essa parte de definições fica pronta, a gente executa então o projeto e chega a um resultado final, um produto, um serviço prestado, melhoria de alguma coisa, né? Que a gente tem um resultado. Bom, então a gente tem esse ciclo de vida. Nesse meio tempo, muita coisa acontece e a chance da gente perder o controle da situação, se não tiver uma organização mínima, é muito grande. Então, por isso que a gente precisa do gerenciamento de projetos. Lá no slide, tem até uma figurinha, acho que a fonte dela está lá embaixo, que demonstra, né, é uma tirinha que demonstra um exemplo de um monte de erros que acontecem desde a concepção até a entrega de um determinado produto. Vou pedir que vocês observem a figurinha lá, ela é até divertida para vocês entenderem. E isso ilustra bem a necessidade de se organizar o processo. E é essa organização, né, desse processo, desse ciclo de vida do projeto, é essa organização que é o gerenciamento do projeto. Basicamente, gerenciar o projeto, então, é planejar direitinho, depois executar o projeto de maneira controlada para ver se essa execução está de acordo com aquilo que foi planejado. Se tiver de acordo, continua a execução. Se não tiver de acordo, alguma intervenção, alguma alteração tem que ser realizada para manter a execução no prumo, no rumo, né, do objetivo que foi definido. Então, gerenciar é planejar e depois executar de maneira controlada. Para planejar, já destrinchando o conceito, para planejar, a gente precisa de definir um objetivo, porque se a gente não tiver um objetivo, se a gente não tiver um norte, para qualquer lugar que a gente for, tá valendo, né? A gente precisa de uma referência para onde ir. A gente precisa desse objetivo. Em cima desse objetivo, a gente vai definir qual que é o trabalho que tem que ser realizado para alcançá-lo. Esse trabalho a gente detalha em nível de tarefas, de atividades. Dependendo da complexidade, eu posso dividir essas tarefas em grupos, em categorias, principalmente se eu tiver equipes de trabalho grandes, eu posso dividir o trabalho em equipes, aí eu divido essas tarefas também por tema, né? Acho que a gente deu um exemplo na sala de organização de um evento cultural. A gente poderia ter tarefas relacionadas à parte de organizar o show, tarefas relacionadas à parte de alimentação, e isso poderia estar agrupado, então, para facilitar a organização. Se forem tarefas simples, não precisa de agrupar nada. Se forem tarefas simples, poucas tarefas, poucas pessoas, projetos pequenos, esse agrupamento é desnecessário, né? Então, para essas tarefas, a gente tem que definir
uma estimativa de tempo, porque a gente tem que ter essa ideia também. Ah, vai dar tempo de concluir até tal dia, ou quanto tempo vai ser necessário para concluir o projeto. Então, para cada tarefa, a gente tem que ter a ideia de tempo, inicialmente uma projeção, né? E também de custo. Ah, essa tarefa vai precisar de tais materiais, incluindo mão de obra, enfim. E o custo disso é tanto para cada tarefa. Depois, juntando os custos de cada tarefa e o tempo de cada tarefa, a gente monta um orçamento, que é a ideia geral de custo do projeto, e um cronograma, que é a distribuição temporal dessas tarefas do projeto. Então a gente vai ter uma ideia, a partir do cronograma, de quanto tempo a gente demora para realizar o projeto. Com isso a gente vai saber se dá tempo de realizar até o dia que a gente precisa ou não. Da mesma forma, o orçamento vai nos dar a ideia do total que eu vou ter que gastar, ou que o solicitante, o cliente vai ter que gastar nesse projeto. Com isso ele vai saber se ele vai poder executar ou não, dependendo do dinheiro que ele tem para aplicar. Feito esse plano, né? Então esse plano tem objetivo, tem todas as tarefas que são realizadas, tem o preço de cada tarefa baseado nos recursos que ela demanda, tem o tempo de cada tarefa, e isso é organizado em um cronograma e em um orçamento. Feito esse plano, se aprovado, ele passa a ser então executado. A gente entra na fase de execução do projeto. Essa execução tem que ser controlada para quê? Para saber se as coisas estão sendo gastas de maneira como foram planejadas, se o tempo em que as tarefas estão sendo realizadas está de acordo com o que foi planejado, se tiver alguma coisa saindo do planejado, tem que tomar alguma atitude, alguma providência, né, para que o andamento do projeto volte aos trilhos de forma que ele consiga alcançar o objetivo. Porque se ele sai dos trilhos totalmente, o seu objetivo não vai ser alcançado e o projeto vai ser um fracasso. Por isso que precisa, então, desse controle. Não basta simplesmente planejar. É necessário que se planeje da melhor forma possível, obviamente, baseado no contexto, e na hora de execução, que essa execução também seja controlada. Aí sim, a gente não tem ainda garantia de sucesso, mas diminui a chance de fracasso, tá? Em termos mais específicos desse gerenciamento, a gente não entra porque é conteúdo para disciplinas inteiras. Apareceu uma coisa na tela aqui, deixa eu tirar. É conteúdo para uma disciplina inteira. Tem gerenciamentos que são feitos de maneira mais tradicional, com muitas tarefas de gerenciamento. Tem gerenciamentos que são feitos de maneiras mais simples, são chamados de gerenciamentos, metodologias ágeis de gerenciamento, né? Mas isso não é discussão da nossa disciplina. Acho que em algum momento o professor Denis vai discutir alguma coisa assim na disciplina dele. Aqui a gente precisa só dessa noção mesmo, para a gente justificar a nossa necessidade de planejar o nosso projeto esse ano, para que ele seja executado no ano que vem. Certo? Peço que vocês deem uma olhada lá no material. Se tiver alguma dúvida, vocês postem lá no AVA ou me mandem e-mail também. Pode ficar à vontade. E acho que por hoje é isso. Na próxima semana a gente vai fazer alguma atividade. Vou ver se eu já deixo essas atividades lá no AVA antes, mas o espaço reservado para a gente fazer essa atividade é na semana que vem. E tirar alguma dúvida também, se necessário, tá? Então, é isso. Até a próxima.